Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o apanhado dos vídeos da semana. Eu vou procurar fazer um vídeo um pouco mais sintético, para não ficar um vídeo enorme, não ficar muitos minutos. Já temos hoje a live de hoje pela manhã não, no início da tarde, ali tem uns 40 minutos. Eu quero ver se eu faço um vídeo um pouco mais curto, para que você consiga ter acesso ao conteúdo da semana e não tenha que assistir aí um vídeo imenso de 1 hora, nada nesse sentido. Então esse é o objetivo desse vídeo de hoje. Então se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @AugustoLeitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo. Entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que passar para vocês é o nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Não pegou? atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Vamos lá. Vídeos da semana. Tem acontecimentos também na semana. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Houve essa determinação lá atrás, semana passada, retrasada, do Ministério da Defesa para a criação de grupos de trabalho do Exército, Marinha e Aeronáutica para identificar as principais injustiças, os principais problemas da Lei 13.954. Eu fiz uma baita crítica com relação a isso, porque eu disse que tinha um viés eleitoreiro, não, por conta da época, né, porque já os defeitos, os problemas e os principais grupos que ficaram de fora da Lei 13.954 estão muito bem apontados na indicação 956 do... Deixa eu até ver se é 956, do Major Vitor Hugo, documento esse que foi produzido depois de algumas reuniões feitas com as principais lideranças dos militares praças e dos militares, alguns militares que ficaram aí mais prejudicados, com menos de 12% de adicional de habilitação, as pensionistas da aeronáutica, militares da lacuna, pontuaram os maiores problemas e o MD tem ciência disso já há 2 anos, desde a metade de 2020 nada fez. Aí me parece assim, que esse movimento todo, nesse sentido, tem a intenção de fazer uma grande cortina de fumaça perto da eleição, para que ou se renove as pessoas que estão lá. Eu não estou falando do Presidente da República, não. Sim, não estou falando só do Presidente da República, mas falo de qualquer parlamentar, senador ou deputado que queira utilizar-se desse momento, mostrar, olha, eu que levei isso para o ministro da Defesa, então vote em mim e vamos tentar resolver no ano que vem, tá? Esse é o primeiro ponto. Por que eu estou trazendo isso e não diretamente o primeiro vídeo? Porque essa semana eu recebi um vídeo de 50 segundos do ministro da Defesa dizendo que já foram criados, que não se preocupem, que nós vamos resolver. E eu não vi nada resolvido, eu não vi nada criado, não vi portaria do Ministério da Defesa dizendo que tem 3 grupos criados, ou que determinou o Exército, Marinha e Aeronáutica a criação de grupos próprios. Até a revista Sociedade Militar fez um documento escrito cobrando do Ministro da Defesa a exibição da portaria, porque ele disse que já estava criado, então se ele já determinou que já foi criado, onde está essa portaria, essa publicação? Foi publicada em Diário Oficial? Não foi? Então, reforça aquilo que eu disse para vocês, que tem um viés totalmente voltado para a manutenção das estruturas, para a manutenção do status quo, das coisas como estão, da forma que estão. Bom, vamos lá. O primeiro vídeo que eu fiz essa semana foi falando de um militar, e isso não aconteceu só com um, mas eu trouxe um caso de um militar que se manifestou num vídeo nosso, dizendo que ele tinha sido desligado
por aquela revisão do decreto 112A do Estatuto dos Militares. O que é isso? O Estatuto dos Militares tem lá seus artigos, foi incluído um artigo novo pela Lei 13954, o artigo 112A, que disse que seria feita uma ampla revisão de atos de reforma, e o militar que recebesse um apto na inspeção de saúde, ele poderia ou voltar para ativa, poder ter o ato de reforma anulado ou cassado. Então, e que o militar poderia ser chamado a qualquer tempo para ser inspecionado. E se ele não comparecesse na inspeção de saúde, ele teria seus proventos suspensos. Isso é o que diz o 112A. E aí, logo acima do 112, diz que se a reforma tem menos de 2 anos, o militar volta para ativo. Se a reforma tem mais de 2 anos, ele vai para a reserva não remunerado. Obviamente que o 112 está falando de militares de carreira, porque aquele militar que é temporário, que volta para ativo, e se ele não tem estabilidade, ele pode ser desligado por falta de interesse da administração. Pode ser desligado, inclusive, no dia seguinte. E não é que aconteceu exatamente isso, e aí não é conversa minha, porque isso foi um comentário de um militar num vídeo, e isso eu fiz os vídeos dessa semana mencionando isso, e o próprio militar está entrando nos vídeos e trazendo comentários dele, completando a história. Então, o que aconteceu? O militar temporário ingressou com uma ação judicial, foi reformado, a ação judicial demorou 20 anos, passados esses 20 anos, obteve o trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando não tem possibilidade de discutir mais, recorrer na via judicial, exceto ação rescisória, exceto ação anulatória, mas em princípio não tem como mais se discutir. Aí, conseguiu a decisão transitada em julgado, já tem mais de 5 anos que está transitada em julgado, e aí vem uma inspeção de saúde, uma cartinha, chamou esse militar, ele foi, compareceu na inspeção de saúde para não ter os seus proventos cortados, e olharam, conversaram com ele, acharam que ele estava bem, e ele, segundo o relato do próprio militar, nem olharam os exames dele, nem olharam os laudos médicos que ele tinha, não deram a mínima para a ação judicial, conversaram com ele por 5 minutos, deram um laudo de apto, e aí quando ele se apresentou na unidade, ele era militar, voltou para ativo, né? E ele era temporário, só que ele era temporário, provavelmente não estável, com menos de 10 anos, e no que ele chegou para se apresentar, no dia seguinte ele foi desligado. Então, vocês vejam, né, a forma que os dispositivos são criados para viabilizar esse tipo de situação. Espero que ele consiga retornar para anular essa portaria, anular a anulação, né? Anular a portaria que anulou o ato de reforma dele, para que ele consiga permanecer reformado da forma que ele estava, né? Em respeito à coisa julgada, em respeito à ação judicial que ele tinha antes. Bom, portaria do Ministério da Defesa de exames toxicológicos. O Ministério da Defesa determinou que se façam exames agora periodicamente na tropa, não só nos militares da ativa. Vamos começar com quem não está na tropa ainda, tá? Com quem não entrou. Quem for entrar, for fazer concurso para quadro de carreira, ou for fazer procedimento simplificado, no caso dos militares temporários, vai ter que trazer um exame, vai ter que fazer às suas próprias custas, um exame toxicológico, nas especificações do edital. Então os editais vão trazer agora quais são as especificações, que exame tem que trazer, e é com uma antecedência mínima de 60 dias, tem algumas regras ali que vão ter que ser observadas, e o militar que não trouxer isso vai estar eliminado do processo seletivo. Tá? Então os editais vão passar a trazer isso. Aqueles militares que já tiverem ingressado na força e forem fazer um curso de formação, antes de terminar o curso de formação, eles também vão fazer um exame toxicológico. E aqueles militares da ativa vão estar sujeitos aí à possibilidade de fazer exames toxicológicos. E aí tem 2 critérios, por determinação, por direcionamento, acho que e por amostragem. O critério pode ser direcionado ou por amostragem. Direcionado é quando há algum motivo para que se faça aquele exame para verificar se alguns militares estavam fazendo uso de substância psicoativa. Ou por amostragem. É feita uma escala, é feito um sorteio, uma relação. O problema do critério por amostragem é que você pode deixar na mão do administrador escolher a quem ele quer aplicar a norma. Ele pode aplicar só a cabo soldado, ele pode aplicar só para praça, ele pode aplicar só até capitão, ele pode não aplicar a oficiais superiores, ele pode não submeter a oficiais generais.
essa portaria que fala de militares e que não faz diferença e não faz distinção. Mas ao colocar um critério desses por amostragem, você permite um largo espaço de escolha na mão do administrador. Minimizando isso, né, a portaria no final diz que cada força poderá fazer sua portaria detalhando isso, a forma que será feita, a forma, o critério que vai ser utilizado. Tomara que eles detalhem de forma objetiva essa amostragem, como é que vai ser feito. Vai ser do mais moderno para o mais antigo, começando pelo soldado até o oficial general, ou vai ser por turma, ou vai ser para começar pelos formatos, não sei qual vai ser o critério a ser utilizado. A única preocupação minha e a crítica à amostragem é que seja um critério isonômico, que acabe ao final atingindo a todos ou não privilegiando determinados militares em detrimento de outros. Bom, o que mais? Eu falei aqui de quem já concluiu o curso. Os militares da ativa, que forem. Quanto os militares da ativa, eu vou ter tantos que estiverem hoje na ativa, quanto aqueles militares que já estão na reserva, estiverem prestando tarefa por tempo certo, eles poderão ser submetidos aos exames toxicológicos, tá? Que mais? E aí nós temos aí um exame que ele é surpresa, então ele pode ser feito de forma surpresa, se chama exame inopinado, exatamente para pegar as pessoas de surpresa, e aí ele vai ser aplicado tanto aos militares da ativa quanto aos militares da reserva prestando tarefa por tempo certo. Falei do inopinado. Bom, aí o militar que for pego num exame desses, né, ele vai se afastar das suas funções, ele vai participar de tratamento e só vai voltar às suas atividades quando ele estiver totalmente liberado com relação a essa parte das drogas aí, em inspeção de saúde. Depois, se ele caiu nesse critério, ele vai ter que fazer regularmente esse exame para mostrar que ele que ele não voltou, não retornou a utilizar essas substâncias. Agora, olha aqui uma diferença entre o militar de carreira e o militar temporário. O militar de carreira, dependendo do estágio, da situação que tiver, do comprometimento que houver, se estiver presente uma doença, assim como é com o alcoolismo, com uma dependência química, o militar de carreira vai poder ser reformado, porque é uma doença, né, talvez tenha relação de causa e efeito ou não, e o militar temporário não. Então aqui, mais uma vez, né, numa portaria dessas, temos aqui mais uma diferença dos militares temporários em relação aos militares de carreira. O que nos leva para o terceiro assunto, que já saindo da portaria aqui, que é o terceiro vídeo também, que foi um resumo sobre a ADI 7092 e a ADI 7093, que em princípio Câmara, Senado, Ministério da Defesa, Presidente da República, AGU, todo mundo, Procuradoria-Geral da República, todo mundo disse que não tem nenhuma inconstitucionalidade na Lei 13954, que não tem nenhuma inconstitucionalidade na lei, na medida provisória 2215. Qual é a exceção? Qual foi o único que disse que tem alguma inconstitucionalidade? Foi o Procurador-Geral da República, que concordou com a inconstitucionalidade material, que é isso que nós estamos falando aqui. Que não podem ser tratados de forma diferenciada os militares de carreira e os militares temporários. Então ele diz que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade daqueles dispositivos que trouxeram essa diferença. Artigo 106 do Estatuto dos Militares, artigo 107 e artigo 109 do Estatuto dos Militares. Mas o 108. O 108 ele não foi modificado. O 108 traz as causas de incapacidade. Ele ficou igual. A forma que o 108 é aplicado e a quem é aplicado é que foi modificado, e isso está lá no artigo 109. Tá? Bom, o que mais que eu falar para vocês aqui? Quais são os principais pontos aí? A inconstitucionalidade formal, a inconstitucionalidade material é essa diferença entre militares temporários e militares de carreira. E as inconstitucionalidades formais, elas são essas... É o fato de a lei 13.954, que é uma lei ordinária, ter modificado o Estatuto dos Militares, que de acordo com o autor da ADI, é uma lei complementar. Sendo lei complementar, não poderia ser modificado por lei ordinária. Esse é um ponto. Outro ponto, com relação ao vício de iniciativa, dizendo que não foi corretamente observado
a iniciativa do presidente da República na Lei 13.954 que envolve aí militares, orçamento, e ela é de competência exclusiva do presidente da República. Então todos disseram que não houve vício de iniciativa, que não houve problema, que não havia problema nenhum com relação a Lei 13.954 ter modificado os estatutos militares, porque de acordo com a presidência, com o MD, com o Congresso, Senado, Câmara, com o próprio PGR, com a AGU, o Estatuto dos Militares é uma lei ordinária e não complementar, logo ela pode ser modificada por outra lei ordinária, como a Lei 13.954, ou ela pode ser modificada por uma medida provisória, como já aconteceu com a medida provisória 2215. Bom, então, ressalvada a diferença que o PGR, o Procurador-Geral da República, disse que existe com relação aos militares temporários, o restante todos disseram que está bem, que a Lei 13.954 ela é legal, ela é constitucional, não tem nada de errado com ela. O quanto eu discordo muito, né? E há outros pontos que não foram abordados pela ADI 7092 e que são flagrantemente inconstitucionais, mas que estão aparecendo por aqueles outros aquelas pessoas que ingressaram na ação na qualidade de amicus curiae. O amicus curiae é o amigo da corte. Aquelas pessoas que ingressam na ação judicial para, com a sua experiência, com o seu conhecimento, agregarem alguma coisa à ADI 7092. Então nós temos aí um militar do lado de dentro, que foi militar do lado de dentro do Exército e foi desligado. Então ele foi do jurídico do Exército, então ele conhece o funcionamento da força por dentro, ele conhece as normas internas, ele trabalhou com a dinâmica de reforma dos militares, e ele foi uma vítima da Lei 13.954. Ele ingressa aqui como amicus curiae, ele é advogado e ingressou contribuindo. Além dele, nós temos o Sindimil, que trouxe alguns argumentos de direito internacional, alguns argumentos de direitos humanos para a DEI 7092. Parecido com isso, fez o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O IBDP trouxe normas de direito internacional que se aplicam aos militares e que se aplicam a todos os seres humanos, ou se aplicam a todas as pessoas, e não a todos os seres humanos, exceto militares, e não a todas as pessoas, exceto militares, né? Então, importantes as colocações aqui, tanto do Sindimil com relação a isso, quanto do IBDP, que são dois amicus curiae da DEI 7092. Quem mais está de amicus curiae aqui? Tem mais, gente. Tem a AMAFA, Associação de Militares da Anistia das Forças Armadas. A AMAFA se habilitou tanto na DEI 7092 quanto na DEI 7093. Ela é a Associação dos Militares da Anistia das Forças Armadas. Ela diz que houve uma lacuna e que, ao tratar dos militares, não mencionou muitos anistiados políticos, em vários aspectos da medida provisória 2215 e da Lei 13.954, e ela ingressa com uma ação de improbidade administrativa e pede que essa ação de improbidade administrativa lá no Supremo seja apensada a ADI 7092 e a ADI 7093, para que provavelmente seja julgada junto. E aí ela pede a apuração de responsabilidade pela Lei de Improbidade Administrativa aplicada aos administradores, aos atos que o administrador deixou de praticar ou que o administrador tenha praticado e tenha cometido com excesso. Tá? E aí, como ela pede o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei 13.954 e da medida provisória 2215 no seu todo, ela pede de volta todos os direitos todos os direitos retirados pela Lei 13.954. Se a Lei 13.954 deixa de existir, é declarada inconstitucional. Tudo aquilo que ela retirou de direito volta a existir. Assim como se a medida provisória 2215 ela deixar de existir, ela for declarada inconstitucional, devem voltar todos os direitos que a medida provisória acabou retirando. Eu quero saber o que você acha disso, se você acha que tem possibilidade da ADI 7092 ser julgada
favorável, se declarar inconstitucional toda a Lei 13.954? Essa é a primeira pergunta. Coloca nos comentários para mim aqui. Ou se você acha que não, provavelmente só a parte material, só essa diferença com relação aos militares temporários, é que pode ser que dê certo, me deixa aqui nos comentários. Ou não, eu acho que tem mais chance a ADI 79.2, porque a Lei 13.954 é mais recente, ela tem aí 2 anos e pouco, e já a medida provisória 22.15 tem mais de 20 anos. Então é mais fácil mudar a Lei 13.954 porque tem muito menos relações jurídicas envolvidas com relação a isso. Coloca nos comentários o que você pensa disso, o que você acha, se você acha que elas podem ser modificadas, não podem, acha que poderiam, mas que talvez não com a amplitude que deva ser. O que você acha que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal? O que você acha que vai acontecer? Como você acha que vai ser o voto do ministro Edson Fachin? Como você acha que vão ser os posicionamentos dos demais ministros do Supremo? Coloca tudo aqui para mim nos comentários. Isso aqui é um baita material para que depois eu transforme isso em vídeos para vocês, com vídeos do Augusto Leitão Responde, tá? Então, trouxe os principais vídeos da semana, trouxe alguns acontecimentos, eu comecei falando disso, né? E a ideia hoje era fazer um vídeo um pouquinho mais curto, de propósito, e excepcionalmente hoje esse vídeo gravado, por conta de um compromisso que eu tive hoje, não pude estar presencialmente aqui com vocês. Então a ideia é essa, um vídeo mais curto, só com a parte do conteúdo, e aí, por ser gravado, eu não tenho essa parte da interação com vocês, tá? Se você for novo por aqui, antes, nosso e-mail, atendimento@augustoleitonaadvocacia.com.br. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos, algumas frases que você pode salvar e compartilhar. @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitonaadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo. Entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.